A paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus te cuide, te guarde, te abençoe, te dando entendimento, sabedoria e conhecimento da palavra do Senhor. A mensagem que eu quero te deixar nesta manhã, o poder da oração, o valor da oração. A oração, ela tem poder, tem autoridade, ela nos aquieta, ela nos aproxima de Deus, ela nos conforta. A oração, ela ressuscita mortos. A oração nos aproxima ao ponto de Deus nos chamar de filho amado, como ele falou para Daniel. A oração, ela derruba carceragem, destrói muralhas, rompe cadeias. A oração, ela tem poder para curar enfermidade, expulsar demônio. A oração nos aproxima do Senhor. Livro de Atos do Apóstolo, capítulo 12, versículo 5, a Bíblia vai nos ensinar uma história interessante, aonde Herodes ele mata Tiago, irmão de João. Pedro, ele estava preso, ele já sabia de tudo que tinha acontecido. Pedro, ele era um homem perigoso ao ponto de estar preso entre 18 soldados. Ele era perigoso porque ele estava tirando pessoa das trevas, ele era perigoso porque ele estava curando enfermos, doentes, expulsando demônio. Nós, servos de Deus, apresentamos perigo para as trevas, ao ponto de ficarmos presos, muitos serem mortos devido a fazer a obra do Senhor. Tiago, ele havia sido morto. Pedro, ele estava sereno, estava descansando, estava repousando, dormindo. Ele sabia que no dia seguinte ia ser morto, mas a igreja estava orando. Versículo 5 vai falar assim: então Pedro ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Pedro vai falar aqui no versículo 6, na noite anterior, no dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados presos, com duas algemas e sentinelas montavam guarda na entrada da carceragem. A Bíblia vai nos ensinar que muitas vezes oramos, pedimos para Deus e não confiamos na oração, não confiamos no nosso falar. Não é o tanto que você ora, não é o momento que você ora, mas sim é o momento da sua entrega, é você confiar no Senhor Jesus. A Bíblia vai nos ensinar que o povo estava orando no versículo 12, ele estava na casa de João Marcos. Pedro, ele chega e a menina chamada Rode, ela fala para o povo, Pedro está à porta. O povo não acreditava que Pedro estava ali, falando que a menina não estava bem. Depois falaram que a menina, que era o anjo do Senhor, o anjo de Pedro. Então, muitas vezes pedimos para Deus, como o Tiago fala, não recebemos porque pedimos mal, porque pedimos para o nosso bel prazer. Aqui o povo estava pedindo, solta Pedro, liberta Pedro. Pedro é solto, ao ponto de falar que os anjos soltam as algemas de Pedro. Fala para ele, use a sandália, viste a sandália. E leva Pedro, ao ponto dos 18 soldados não ver Pedro saindo. O livro de Êxodo, capítulo 2, vai falar assim que Deus, ele ouviu, Deus, ele viu e Deus olhou a situação do povo. O mesmo Deus que estava perto é o Deus que estava longe, vendo a situação do povo. Povo que estava há 400 anos preso, sendo oprimido por Faraó no Egito. O povo que estava sendo obrigado a trabalhar de graça, ao povo que não podia adorar a Deus, mas no momento que o povo gemeu, orou, clamou ao Senhor, subiu até o trono do Senhor, ao ponto de Deus enviar o libertador. Livros de 2 Crônicas, a Bíblia vai nos ensinar assim no capítulo 7, versículo 12, o Senhor lhe apareceu e disse à noite, ouvi sua oração, escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova ou mandar os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a terra. De hoje em diante meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar.
Escolhi e consagrei este templo para que meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração neles estarão sempre. Meus amados, aqui Deus ele ensina. Ele escolhe o local, quando o local é sagrado, o local é santo, o local que eu creio que vai vir provisão do Senhor. Elias orou 28 segundos, no momento que ele estava com os profetas de Baal, o profeta de Aserá. Deus ele enviou o fogo do céu. Elias orou, Deus ele fecha as comportas do céu, 3 anos e meio sem Deus mandar chuva. Elias ora por 7 vezes. É o poder da insistência, da perseverança. Elias ele orou por 7 vezes. Deus ele enviou água do céu, enviou provisão dos céus. Aqui Deus ele fala que ele ouve a nossa oração, ele escolhe nosso local, que nós somos o templo do Senhor, nós somos o sacrifício vivo do Senhor. Deus ele nos ensina que se nós se humilharmos e chamarmos pelo nome dele e buscar a sua face e afastar dos maus caminhos, ele ouvirá as nossas orações, os olhos dele estarão abertos, seus ouvidos atento às nossas orações neste lugar que é você, que é a sua casa, a sua família. Ele consagra você, ele consagra o ambiente que você ora. Os olhos dele e o coração dele estará sempre neste lugar. Deus ele nos ensina o poder da oração, a perseverança. A Bíblia vai nos ensinar uma certa viúva, vai falar assim que ela foi diante de um juiz, falar sua causa. Esse homem não temia homens, esse homem não temia a Deus, e essa mulher perseverou, essa mulher insistiu, ao ponto de incomodar esse juiz, e esse juiz dá causa para essa mulher. Eu não sei o que está te incomodando, o que muitas vezes te aflige, mas a perseverança da oração, ela incomoda incomoda as trevas. Daniel, ele estava orando, Daniel estava buscando, ao ponto do anjo do Senhor falar: Daniel, você é muito amado, a sua oração foi ouvida por Deus, a nossa oração ela chega até o trono do Senhor, como perfume agradável às narinas do Senhor. Tiago vai nos ensinar que nós temos que ser justo, porque a oração de justo, ela tem poder, justo é você buscar justiça, é você ver pessoas doentes, você orar pelo doente, pelo enfermo, pelo aquelas pessoas que estão necessitando, aquelas que estão nas trevas, é você insistir, é você buscar, é você clamar, é você perseverar, é você não desacreditar, descrer da fé, de você descrer que Deus ele pode fazer todas as coisas. Jesus ele fala que tudo que pedimos no nome dele, ele nos dará. É só você pedir no nome do Senhor, é você pedir, confiar no nome de Jesus, o nome que tem poder e autoridade para quebrar carceragem. Paulo e Silas estavam orando, cantando, e a carceragem vinha abaixo, houve um grande terremoto. A sua oração, ela incomoda as trevas, a sua oração, ela atrai a presença de Deus. Não se diminui, não tenha medo, não temas, porque Deus é com você. A sua oração é você falar com Deus, é você clamar, não reclamar. Você clamar é você estar presente diante de Deus, e você reclamando é você se afastando das bênçãos da presença do Senhor. Que Deus te cuide, te guarde, te abençoe. Não deixe de orar, persevere no poder da oração. A oração ela ressuscita mortos, a oração ela ressuscita sonhos, a oração ela ressuscita os seus projetos. Em nome de Jesus, amém.